Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Alexandre Ascal, mentor de negócios e proprietário da Like Pets. Alexandre, bacana, eu já te conheço há bastante tempo e tu não consegue relaxar, não sempre tem como. tem uma ideia nova, uma inovação, já está ali, para quem está em casa, tem algumas coisas, mas antes de mostrar o hoje, conta um pouquinho para quem não te conhece, como é que tu chegou na Like Pets. Então, Márcio, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, falar um pouco mais sobre negócio, sobre empreendedorismo. Em 2017, final de 2017, eu voltei para o Brasil, eu estava morando fora do Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, a gente resolveu empreender. Eu e minha esposa resolvemos empreender, e a gente tem uma paixão, que são os animais de estimação. Eu já vim aqui falar sobre outros negócios, sobre consultoria, mas pessoalmente o grande negócio que eu tenho, a grande paixão que eu tenho é relacionado ao mundo pet. Então a gente abriu uma empresa chamada Like Pets, eu, a minha esposa Carla, a Fabiana, minha prima, e também o esposo dela, né? Nós somos 4 sócios numa empresa que se chama Like Pets. Tem uma matriz, né, em Esteio, e a gente abriu uma filial agora no final do ano. Nesse finalzinho de ano agora, a gente abriu aqui em Canoas, né, a 2ª loja, onde a gente está desenvolvendo um trabalho bem interessante. E foi isso, a gente começou com essa percepção de empreendedorismo, e de lá para cá, de 7 anos, a gente vem desenvolvendo um negócio no mercado pet. A gente é líder nesse segmento, principalmente na área de sustentabilidade. A empresa ela tem hoje um certificado de ESG, uma das primeiras empresas no Brasil que tem um certificado ESG. Nós temos toda a parte... Explica para quem não está acostumado com a nomenclatura ESG, o que seria um certificado. ESG seria uma nomenclatura relacionada à sustentabilidade, né? A gente olha a questão empresarial, a questão de processos, a questão também de sustentabilidade, de quais produtos a gente utiliza, se existe reciclagem, se existe energia limpa, se os produtos eles têm utilização mais natural e assim por diante, né? É todo um contexto de sustentabilidade para a empresa. Então a gente tem o trabalho de ter desenvolvido dentro dessa área, e é muito importante, né? Porque hoje em dia a sustentabilidade é um dos fatores de inovação do mercado pet. Bacana. Quando tu falou, voltei para o Brasil, a pessoa acha que pode ter sido de qualquer lugar do mundo. Nesse caso foi África do Sul, né? Sim, eu morei na África do Sul durante 4 anos. Esse mercado lá, cara, é diferente? É mais evoluído? É mais atrasado? Como é que é? Ele é um pouquinho mais atrasado. Na África do Sul ele é um pouquinho mais atrasado, mas ele está mais relacionado aos animais de grande porte, né? Então, assim, a sustentabilidade e a questão dos animais e da preservação, digamos assim, ela está muito relacionado ao meio ambiente lá, né? Então, o mercado de animais de estimação, ele é bem menor do que o Brasil, né? O Brasil, por exemplo, hoje já se consolida como o 3º maior mercado no mundo, né? Não sabia. A gente é o 3º maior mercado no mundo hoje de mercado pet, né? Animais de estimação, de casa, que ficam junto com a gente, que são mais humanizados, né? Já na África do Sul é um pouco diferente. O mercado pet existe, mas não é um mercado tão desenvolvido ainda. E contabiliza, no meu caso, por exemplo, galinha, cara, eu tinha 22, agora estou com 44. Qualquer animal de estimação, inclusive galinha. Tá tudo perto. O maior Alguns têm nome. O maior mercado hoje no Brasil é o mercado de aves, né? É o mercado de animais de estimação, passarinho e assim por diante, né? Ah, não sabia. Depois a gente vem com gatos, cachorros, né? E assim por diante, né? Interessante, cara. Então, e lá o foco de vocês é cachorro e gato? Na Like Pets a gente tem um propósito muito importante, que é trabalhar principalmente o mercado de pets, e esse mercado hoje para banho e tosa, né? Banho e tosa e estética animal, ele se concentra muito no gato e no cachorro, né? São as 2 principais espécies que a gente trabalha hoje. Mas, claro, né, existem algumas necessidades às vezes, né? A gente já deu banho em coelho, a gente já deu banho em outros animais lá, né? Mas não é a nossa especialidade, né? A gente trabalha especificamente com animais de estimação, principalmente gato e cachorro. Interessante. Eu tive a oportunidade de semana passada de estar no interior de Mostarda, estava junto com um parente no meio do campo, a gente olhando os campos dele lá, uma lebre, né? E eu falei, o teu pet ali, né? O pet já virou um pai e mãe de pet, né? Cara, eis que tu trouxe um que aí, cara?
Então, cara, eu trouxe aqui, a gente veio falar de mercado pet, né? E uma das tendências do mercado pet é de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando também, por exemplo, do aumento de longevidade dos animais, né? Então, cuidados, a parte de plano de saúde, a parte de alimentação mais natural. A gente está falando de estética mais relacionada à saúde dos animais, né? E falando disso, eu resolvi trazer para vocês aqui, para te dar uma olhada, para os nossos telespectadores olharem, um produto que representa muito bem isso. Essa é uma cama suspensa, né, ortopédica. É uma cama que contém quase que todos os elementos que a gente estava conversando aqui agora. Primeiro, ela é suspensa, tem a possibilidade do animal ficar com menos umidade quando está relacionado a um pelo longo, por exemplo, né? O animal tem muito problema de pele, aquela coisa toda. Eu tive um pastor que seguido chamava, acho que era eczema, né? Os eczemas também. São 2 pelos, o pastor alemão tem um pelo Tem um pelo pequeno, e o subpelo, né? E ali seguido na umidade, ainda mais lá em Itapuã. Tem umidade. Então, assim, nesse período agora, ela fornece refrigeração para o animal, porque ele não fica no solo, né? Não fica, por exemplo, nas cobertas que a gente costuma botar, e o animal vai lá e deita em cima de uma coberta e acaba ficando com umidade. Então, essa cama faz isso. Além disso, ela faz uma certa esfoliação no pelo, então a maioria do pelo que o animal vai perder, porque tu deve ter perdido bastante pelo e ter ficado com a casa cheia de Não, pelo. porque né? Na minha época, cachorro ficava na rua. O bicho vivia na rua. não dentro de casa. E hoje vive dentro de casa, né? Então, assim, ele faz essa esfoliação, o pelagem fica aqui embaixo. Ele também não promove aqueles calos nas juntas dos animais, né, que fica bem feio, assim, né? Porque ela não vai fazer aquele atrito que fica no solo ou que fica nas camas, né? Então ela não vai realizar isso. Ela é sustentável porque ela também é intercambiável. Por exemplo, você tem um animal lá e ele começou a tentar comer a tela. Você pode trocar só a tela e manter toda a estrutura. E uma outra coisa legal é que é o seguinte, ela também possibilita que você amplie o tamanho da cama. Vamos dizer, você comprou para um filhote desse tamanho e o cachorro foi crescendo e não cabe mais na caminha. O que você faz? Você compra só as duas hastes de alumínio maiores e compra uma tela maior e ela vai ampliando. Ela pode chegar até 1,25 m de comprimento, podendo, né, ter raças que são menores até raças maiores aqui em cima também. Né? Essa é uma inovação que a gente está trazendo para a Like Pets, né? Ela faz parte de uma empresa chamada Amo Amora Pet, que é uma empresa lá de Caxias, é um parceiro nosso, né? Vem novidades aí, né, com a Amo Amora, que é uma coisa, isso é muito legal, que é uma empresa que aposta muito nessa questão de cuidados, e nós também, né, nós também da Like Pets, a gente pensa muito nessa questão de cuidados. Eu falei para ti lá no começo, né, da questão de sustentabilidade, para você ter uma ideia. A Like Pets hoje, ela é uma marca registrada, ela tem mais de 80% da sua energia de fontes renováveis. Todos os nossos produtos são veganos, a gente não tem nenhum tipo de testagem em animais. As nossas toalhas são toalhas descartáveis, que não promovem a infecção cruzada entre problemas de pele, por exemplo, que você trouxe um cachorro, secou com uma toalha, e aquela toalha vai para um toalheiro, pode ser que venha com algum problema. Então não existe isso. E as toalhas que são descartáveis, elas também são, agora no começo do ano, a gente achou um produto, a gente tinha um produto anteriormente que era 80% reciclado, com fibras naturais, e hoje a gente está trabalhando com um produto que é 100% reciclado. Então eu pego a minha toalha, eu seco o meu animal, depois eu pego e descarto em um local onde ele possa se degradar na própria natureza. Porque ele é feito de celulose, né? Então tem isso, tem a questão a questão dos produtos todos que a gente usa, como eu falei, são produtos veganos, com extratos naturais, né? Eu vou te dizer que a sonoridade vegano para cachorro me atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco, né? Me explica um pouco melhor isso, como funciona. Mas isso é o seguinte, isso é uma necessidade do consumidor, né? Claro que o animal em si, ele não vai saber se ele está tomando banho com um produto que é totalmente químico, né? Mas o vegano, ele tem a ver com a situação da... não é de comer, então. Não é de comer. Vegano não. Para banho. Shampoo, a gente está falando de shampoo, a gente está falando de condicionador, a gente está falando de produtos para melhor estética do animal, para secagem, assim por diante, para desembolo. Não só de química que possa... Uma das coisas que a gente fez no começo da Like Pets foi fazer uma análise sobre os produtos que a gente tinha no mercado. E aí a gente descobriu que a carga química desses produtos, né, ela interfere muito na questão da saúde da pelagem e também da pele do animal, né?
E aí a gente escolheu um produto naquela época que tinha uma baixa concentração de química. Isso deu um boom na empresa, porque a gente começou a perceber que animais que vinham de outras pets ou que utilizavam outros tipos de produto, né, eles tinham uma alergia muito grande, eles tinham uma possibilidade muito grande de desenvolver algum tipo de problema de pele. E utilizando produtos que têm menos carga química, a gente acaba melhorando a saúde da pele do animal. Boa. E esse é um ponto interessante, porque a gente trabalha a saúde do animal. A gente não trabalha, por exemplo, muitas vezes a necessidade do cliente. Por que isso? O cliente, quando chega numa pet hoje, ele vai... É um mercado muito emocional. O mercado pet é um mercado muito emocional, por causa da humanização, por causa da gente considerar o pet o nosso filho, né? Aquela coisa toda. Tem o pai e mãe de pet, tem a avó de pet. Então a gente tem a tendência a humanizar muito, e a gente tem que pensar muito na saúde, né? Quando a gente fala na saúde, a gente tem que falar, por exemplo, vai tosar um animal que na sua característica principal, a tosa ela não ajuda, ela pode piorar, né, a saúde do animal. Vou dar um exemplo, um Golden. Aquele cachorro que a gente vê nas filmagens de margarida, né, na televisão, Up né? nas alturas. Se a gente tosar aquele animal, ele pode aumentar a temperatura do pelo. E aí isso pode acontecer uma hipertermia, qualquer veterinário vai poder falar sobre isso. Eu não sou veterinário, mas eu conheço o processo. E se a gente fizer um outro processo, que é a retirada de subpelo, ele vai melhorar a qualidade térmica daquele pelo, e o animal vai continuar com o pelo maior, né? Então, ele tem que ter aquela aparência para ele ficar saudável, né? Às vezes, você tosar o animal não vai trazer uma saúde melhor. Interessante. Vamos continuar nesse assunto com inovações. A gente só vai fazer um rápido break. Não saia daí. Já voltamos. Estamos de volta com o Multi Entrevistas e a gente continua falando com o Alexandre Ascal, mentor de negócios e proprietário da Like Pets. Tia, tu trouxe no primeiro bloco muita história, muita inovação, muita coisa nova, né? O que mais tu está enxergando hoje que está facilitando a vida do pessoal, além, né, como tu falou, de uma coisa simples, que é cuidar da cama e tu evitar uma série de problemas, né? E muitas vezes o problema que o animal está tendo é uma sequela do dono, né? O dono acha que o dono ama a massa bolonhesa. E aí dá massa bolonhesa pro bicho que não ama massa bolonhesa. Tá esquisito, né? Quando tu começa a humanizar, tu esquece que é outra raça, que é outro... Como é que tá isso hoje no mercado? Eu acho que o pensamento hoje muito da questão da humanização, ele melhora um pouco o mercado, né? Que é uma das tendências, é humanizar cada vez mais. Mas ele também atrapalha quando ele começa a se tornar exagerado. Como eu falei anteriormente para ti, é um mercado extremamente emocional. A gente não lida apenas com o pet do animal quando ele entra lá na estética, né? A gente lida com todos os sentimentos que estão relacionados com aquele pet. Às vezes às vezes a pessoa tem um pet porque os filhos, né, já cresceram, foram embora, e aí trouxe o pet como uma companhia, e ele acaba substituindo aquela presença dos filhos na casa. Síndrome do abandono no ninho. Síndrome do abandono no ninho, né? Então ele vem ali para complementar. Ele se torna parte da família, né? Então, às vezes, e eu falo muito isso lá na Like Pets, que a gente tem que treinar o nosso consumidor, né? Porque querendo ou não querendo, Márcio, todas as situações que a gente vive em qualquer empresa são pessoas e processos, né? Então, assim, eu posso escutar, entender o que o cliente quer, né? Muitas vezes são coisas que estão fora da necessidade do animal em si, porque ele não fala, eu tenho que identificar a partir das necessidades que ele está me mostrando ali, de pelagem, de necessidade de hidratação, de pelo, de pele, assim por diante, né? Se o cachorro está muito enosado, muitas vezes o cliente diz que escova toda semana, todo dia, mas o cachorro chega lá enosado, está meio fora ele não está dizendo a verdade para a gente, muitas vezes ele esconde uma falta de cuidado, alguma coisa assim. Mas essa questão, eu acho que é importante, assim, em qualquer segmento a gente precisa treinar o nosso consumidor. A gente precisa treinar ele para aquilo que a gente está disposto e tem propósito para fazer. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, ela não quer
ela quer dar um banho, mas não quer tirar o nó do animal. Isso é prejudicial para ele, porque aí o nó não vai secar como deveria secar e vai manter uma umidade naquele pelo e pode acabar trazendo um problema de pele, por exemplo. E aí ele vai gastar muito mais, né, se ele fizesse um processo de desembolo. E é um processo. Então, assim, muitas vezes o cara chega lá e diz, mas quem sabe tu só desembola para mim um pouquinho. Não, isso demora um tempo dentro do negócio, a gente tem um processo a ser realizado. Então, essa questão da humanização do animal, ela é legal porque traz mais cuidados, né? Hoje a gente tem ração natural, a gente tem plano de saúde, né? A minha cachorrinha tem plano de saúde, né? Para que logo ali na frente, se eu tiver algum problema, eu venha também a gastar menos com ela. O plano de saúde cobre várias situações que vão acontecer com ela. Porque o custo e o gasto com animais, ele disparou, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um pet adotado, eu gastei, na época eu não tinha plano de saúde, eu gastei R$6.000 com ele e ele acabou falecendo, né? Hoje eu tenho um plano de saúde e aí eu fiz a conta, né? Peguei o plano de saúde e fui ver o que eu gastaria com o que faleceu se eu tivesse isso, não dava 1/3 do valor. Então, é importante, né, ter um plano de saúde para os pets hoje, porque o custo é bastante alto. Tem uma questão de responsabilidade também, nessa questão de humanização. Eu não posso humanizar demais o animal. O cliente falou, eu gosto de bolonhesa, eu vou dar bolonhesa. A cebola que está na bolonhesa é prejudicial para o animal, né? Mais uma vez, eu não sou veterinário, mas a gente sabe que qualquer pesquisa que você fizer na internet, você vai descobrir que cebola não é bom para pet, não é bom para cachorro, por exemplo, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado nessa questão de humanização se a gente não vai prejudicar o animal. Contra a natureza do animal. Contra a natureza do animal. Por exemplo, eu falei do negócio da tosa, né? Então assim, vai lá, tosa um Golden porque ele está perdendo pelo. É incoerente, porque ele vai continuar perdendo pelo. Só o pelo vai ficar menor porque eu tosei, né? Só que eu aumento a temperatura corporal do animal, né, por causa do calor, por causa da proteção. Então, essas situações da humanização, elas são prejudiciais. Mas eu acredito assim, que toda a empresa que está no mercado, ela tem que treinar o seu consumidor. Ela tem que começar a trabalhar os processos dentro da empresa, explicar os processos para o consumidor, para ele poder saber também quais são as boas escolhas que ele pode fazer dentro do mercado, né? Estética animal, que é o nosso caso lá na Like Pets, ela tem uma responsabilidade muito grande com a saúde. Porque a gente está relacionado muitas vezes ao tratar a estética do animal, mas a estética ela está relacionada à saúde. Como eu falei da questão do pelo, como eu falei da questão de unhas, posso falar também da questão de unhas, da questão da secagem do animal quando a gente dá banho, né? Em casa a gente não consegue secar 100% o animal. Muitas vezes eu digo assim, mas os clientes falam pra gente, né? Mas fazer todo o processo é caro. Assim, então faz em casa para te ver, né? Eu faço uma vez e ele não quer fazer mais. Aí ele vai trazer para os profissionais que vão fazer de forma adequada, que tem os equipamentos adequados para isso, né? Por exemplo, o animal não gosta de estar em ambientes barulhentos muitas vezes, né? Você tem que trazer o animal para um ambiente menos barulhento para poder fazer. E fazer com que ele se acostume, né? É isso, tem que fazer com que ele se acostume. O exemplo que você falou da humanização e das pessoas, eu sempre costumo falar sobre um cliente uma vez que foi lá e ela dizia que o cachorro era muito agitado e era muito nervoso. E o cachorro com um olhão, assim, né, olhando para a pessoa e olhando para nós, né? Quando ela foi embora, que ela saiu da visão do cachorro, o cachorro olha para nós assim e meio que relaxa. Não era ele que era como é que se diz, nervoso. Da energia, né? É a energia, o animal ele capta energia. Tem uns programas de TV que o cara que é especialista nisso sempre bate na questão da postura e da energia. Antes mesmo do comando no bicho, etc. A tua forma de liderar, né, o bicho e a matilha é totalmente o que faz a diferença, né? É a psicologia animal, né? E isso a gente consegue identificar, mas a gente não consegue conectar. Vou falar para quem tem pet assim hoje, né? Como é que você consegue identificar a energia dos animais? Quando você tem um pet em casa, eu duvido que um dono de pet, que tem um cachorro que mora dentro da casa com você, não saiba exatamente o que ele está te falando durante o dia. Então, por exemplo, assim, a minha lá, quando ela chega na porta e olha para o ar-condicionado e olha para mim, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela quer ir para dentro do quarto e quer dormir com o ar-condicionado ligado. Aquela história de cachorro só falta falar, se a gente parar um pouquinho para pensar, eles não falam, eles falam, né? É só saber, e isso é energia,
né? A gente identifica essa energia. Quando a gente vai falar em comunicação humana, né, 70% da nossa comunicação está nos nossos gestos, expressões e expressão corporal, né? O animal é quase 100%, ele não fala, né? Então ele consegue dizer isso através da sua energia, através da expressão do corpo. De acordo com, às vezes, com um latido, um uivo, ou um gemido, tu já sabe. O cachorro, quantas vezes você tem aquela situação de que você está chegando em casa e antes de chegar em casa, o animal já sabe que você está se deslocando para lá. Ele já fica com atenção, vai na janela, né? E fica ali esperando, né? Ele já sabe, a energia é captada de longe, assim, né? Ainda mais com a conexão que a gente tem com os animais hoje, vivendo dentro de casa, vivendo ao lado da gente, né, o tempo todo, né, e se tornam entes, né, da família. Né. Que bacana, eu achava que era só pelo barulho do carro ou pelo cheiro, aí tá bacana. E o que hoje está vindo, o que tu imagina que está aparecendo no cenário? Tem algum... daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, coisas que tu sinta que vai mudar? Ou o mercado ele vai manter como ele está? O mercado hoje, ele tem o grande faturamento dele em cima da parte de food, né, das comidas para animais, né? Mas só que esse mercado ele vem se reduzindo um pouco, né, porque a gente vê o mercado começar a se movimentar para o lado de serviços, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, as grandes redes anunciaram esse ano que elas vão começar a trabalhar serviços, né, para os clientes, né. O serviço hoje, antigamente, quando eu falo antigamente, 1 ano atrás, dentro das grandes redes, era só uma forma de você trazer o cliente para dentro da loja, para fazer com que ele tivesse contato com os produtos, né, e aí ele comprasse mais. Hoje não. Hoje as redes estão começando a trabalhar seções específicas de serviço dentro das lojas, para começar para realmente oferecer um serviço de qualidade, né? Então essa é uma diferença. O mercado pet, em 2015, ele deu uma arrefecida, ele cresceu um pouco menos que 14%. No ano anterior, em 2024, ele cresceu quase 20%. Né? E ele projeta para 2026 em torno aí de 15% a 16% de crescimento, principalmente na área de serviço. O grande problema que a gente tem hoje é a questão que todos os segmentos, todos os empresários estão tendo, que é a questão de falta de mão de obra, né? Porque a gente tem que trazer uma mão de obra, a gente tem que qualificar essa mão de obra e a gente tem que tirar e explicar como funciona para essa mão de obra, como funciona essa questão da emoção, né? Trabalhar com o processo, né, dentro de uma qualidade de serviço e que traga saúde para os animais, principalmente na área estética. O problema é mão de obra. Bacana. Tchê, a gente poderia ficar falando o resto da vida, né? Porque é um assunto que interessa a todo mundo, mesmo quem não tem pet, né? Porque convive com quem tem, ou tem um primo, um tio, e às vezes a pessoa concorda ou não com o jeito que o outro está cuidando, e talvez depois dessa entrevista possa ajudar a orientar ou melhorar a vida da família e principalmente do pet. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Márcio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem mais tu sinta que ele possa fazer a diferença. O Multi Entrevistas hoje fica por aqui e até o próximo programa.